Então é por isso que o motor do seu carro faz todo esse barulhão. Agora ouça o barulho que me refiro. Se o seu carro está com esse mesmo barulho, veja esse vídeo até o fim, pois além de mostrar a peça com defeito, eu ainda vou mostrar o que fizeram de errado para estragar essa peça mais rápido. E o cliente disse que começou do nada esse barulhão, mas eu vou te mostrar que não foi do nada. E para começar a investigação, eu tirei a correia auxiliar. Então eu comecei a girar os acessórios que essa correia toca, e o primeiro foi o alternador. Ele não fez nenhum ruído. O compressor do ar também não, mas agora preste atenção quando eu cheguei na bomba de água. Aquele barulho horrível era causado por essa bomba de água que não aparenta ser muito velha. Inclusive, ela já está com marca de vazamento e já vou mostrar porque ela teve um desgaste prematuro. E para resolver e tirar esse barulhão do pé do ouvido do cliente é bem simples, é só por uma bomba de água nova. Já instalei a bomba de água no carro, e o que fez a antiga estragar tão rápido foi que esticaram muito a correia auxiliar, e ela ficou forçando a bomba. Acho que ela foi esticada em Lá maior. Agora ouça o barulho com a bomba nova. Comenta aí o que achou, e se gosta desse conteúdo, curte esse vídeo e me segue para mais, é só clicar no maisinho. Por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Então é por isso que o volante do seu carro treme igual vara verde quando chega a determinada velocidade. Se acontece com o seu carro de atingir certa velocidade e o volante começar a pular, veja esse vídeo até o fim. E se conhece alguém que está com esse BO, mande esse vídeo para ela. Pois o dono desse carro acabou de trocar os 2 pneus dianteiros e quando foi andar com o carro e chegou mais ou menos a 80 km por hora, o volante começou a pular que parecia que iria sair do lugar. Então ele pediu pra gente fazer o alinhamento e o balanceamento. Foi aí que ergui o carro para ver se tem possíveis folgas. E não achei nenhuma de um lado, então fui verificar o outro, mas também não tinha. A única coisa que eu encontrei foi essa coifa rasgada, só que ele não vai trocar agora. Então, sem perder tempo, já parti para o balanceamento, e é essa aferição que faz o volante tremer tanto. E esses são os chumbos usados como um contrapeso na roda, e assim evitando que ela fique tremendo e pulando. E depois de colocar a rodinha do cliente na máquina de balancear e colocar os pesos pedidos pela própria máquina, veja que ficou zerado. Esse carro eu garanto que não vai mais tremer por um bom tempo. E para ficar um serviço nota 10, eu vou conferir o alinhamento e se você gosta desse conteúdo, curte esse vídeo e me segue para mais, é só clicar no maisinho. E por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Veja o porquê seu carro faz barulho metálico ao pisar no freio. Se o seu carro faz barulho metálico tipo ferro com ferro mesmo, veja esse vídeo até o fim. Pois hoje vou te mostrar uma manutenção simples que dá para você fazer em casa e ainda mostrar um macete que se você esquecer pode até ocasionar um acidente. Se você manja um pouco, já sabe qual é essa manutenção. E se não sabe de nada, eu estou fazendo a troca das pastilhas de freio. Agora veja a situação que essa chegou de tanto desgaste. Agora olha a comparação com a nova. Por falar em nova, a dona já havia comprado as pastilhas, então já estava no esquema, e até que dessa vez veio certo. E você, já trocou pastilhas de freio no seu lar docilar? Deixe nos comentários sua experiência. Não fiz esse vídeo para te ensinar a trocar as pastilhas, e sim para mostrar o macete caso você decida trocar por conta, e ao fazer esse macete, que é bem simples na verdade, você evita maiores dores de cabeça. Ah, e antes que eu me esqueça, se você gosta desse conteúdo, curta esse vídeo e me segue para mais, é só clicar no maisinho. E o macete é o seguinte, você vai bombar o pedal do freio. Dessa forma, o embolo da pinça que é encolhido na hora da troca da pastilha, ele volta para o lugar. Se não fizer isso na hora que você pisar no freio, não vai achar nada. Por hoje é isso, valeu e tchau, obrigado. Então é por causa dessas borrachinhas que seu carro vaza tanto óleo de motor. Se o motor do seu carro está assim lavado de óleo igual a esse, veja esse vídeo até o fim. E se conhece alguém enfrentando esse problema, compartilhe com ela, e eu garanto que ela será eternamente grata. Pois hoje vamos ver como nós resolvemos todo esse vazamento de óleo de motor com apenas esse kit de O-rings, ou borrachinha. Essa peça aqui é o trocador de calor,
e o vazamento de óleo vem dele. Ele serve para auxiliar no resfriamento do óleo do motor, uma vez que nele também passa o líquido do arrefecimento. Agora vou te mostrar onde ele fica para você localizar no seu carro e descobrir se ele está vazando. O trocador de calor geralmente fica preso ao bloco do motor e localizado embaixo do coletor de escape. Embora seja apenas borrachinhas, não é tão fácil de se trocar, pois temos que tirar o coletor de escape para então tirar o trocador de calor. E aí está ele, agora está fácil de tirar. Com o trocador de calor já fora, agora preste atenção, onde ficam os dois buracos no bloco do motor? Esses buracos são da passagem do óleo que aquelas borrachinhas vedam. Agora que você já sabe onde fica essa peça e como resolver esse vazamento, eu peço que curta e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, você me ajudaria muito. E por hoje é isso. Valeu, tchau e obrigado. Então é por isso que seu carro nem dá sinal na hora da partida e às vezes até funciona, mas depois já para. Se o seu carro está igual a esse que fica muito tempo sem dar nenhum sinal na hora de ligar e depois de muito pelejar às vezes funciona, veja esse vídeo até o fim. Nesse caso, o problema está relacionado diretamente com o motor de partida ou arranque, chame como quiser, pois eu já tirei ele do carro para revisar. Mas antes de revisar, vou testar para entender o que houve. Preste atenção no teste, pois quando eu encostar o cabo do positivo nele, ele vai girar. Isso quer dizer que as escovas estão boas. Agora repare que ela vai fazer apenas tec-tec, ou nem dar sinal. Já estou com o motor de partida desmontado e a planetária está boa, só falta um pouco de graxa. E as escovinhas estão menos de meia vida. E agora sim, esse aqui é o automático. E é por causa dele que seu carro fica muito tempo sem dar sinal de partida e só pega quando quer. Isso se as escovas estiverem boas. E como esse carro é de trabalho, para essa partida durar mais, além do automático, vamos trocar o porta-escovas e também o impulsor de partida. Dessa forma vai ficar zero. Agora veja o teste. E se você gosta desse conteúdo, curte e compartilhe esse vídeo. Dessa forma você me ajudaria muito. Por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Então é por causa dessa peça barata que seu carro vaza tanto óleo de motor. Se o seu carro vaza óleo de motor pelas beiradas do cárter e entre o câmbio e o motor, veja esse vídeo até o fim. E se conhece alguém com esse problema, compartilhe esse vídeo com ela. Pois hoje eu vou te mostrar onde fica essa peça para você localizar no seu carro e verificar se está vazando. E você também vai ver a dificuldade de se trocar essa peça barata. Primeiro eu tiro a roda para ter acesso à suspensão e ao câmbio. E eu mencionei o câmbio, pois vou ter que tirar ele para trocar a junta do cárter, porque é por ela que está vazando tanto óleo. Antes de tirar o câmbio, eu gosto de tirar o agregado de suspensão para ter mais espaço. Então chamei o Joe para me ajudar a descer o agregado. E bem na hora, apareceu um idiota na frente da câmera para atrapalhar o take. Depois de tirar o agregado, chamei novamente o Joe para a gente descer o câmbio e já avisei o idiota para não atrapalhar. E o motivo de tirar o câmbio para trocar uma simples junta de cárter é que esse cárter de alumínio tem dois parafusos que fica dentro da caixa seca. E com o câmbio no lugar, é impossível de trocar essa junta. Mas não fique triste, pois não são todos os carros que precisa fazer todo esse rolê para trocar junta de cárter. Comenta aí se você achava que iria dar tanto trabalho. Vou aproveitar que já tirei o câmbio mesmo e vou trocar o retentor do volante, o retentor da polia, o óleo do motor e, é claro, o principal, a junta do cárter. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe como forma de retribuição, assim você me ajudaria muito. E por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Então é por isso que a suspensão do seu carro faz tanto barulho. Se o seu carro está dando estralos bem altos na hora que você freia ou acelera, veja esse vídeo até o fim, pois no vídeo de hoje vou te mostrar como eu resolvi esse BO sem trocar nenhuma peça. O cliente trouxe esse carro para trocar as pastilhas de freio e também relatou que estralava na freada e na arrancada. Então ergui o carro e balancei as rodas, porém não encontrei folga em nenhum lado. Então parti para a troca das pastilhas de freio. Mas meu pensamento
pensamento estava no barulho da suspensão, pois se não tem folga, por que teria barulho? Uma dica: se você for trocar pastilhas e sua pinça for desse modelo, tire esse pino dela para limpar e lubrificar com um pouco de graxa. Até que a pastilha velha está boa, pois nem chegou no ferro, e quando peguei a pastilha nova na mão para concluir a troca, me deparei com algo surpreendente. Eu encontrei simplesmente um parafuso soltinho, estava tão solto que eu conseguia girar com a mão. Por conta desse parafuso solto na hora da freada e da arrancada, a bandeja faz esses movimentos para os lados, e é isso que causa o barulho. Então, depois de trocar as pastilhas de freio, além de apertar bem esse parafuso que estava solto, eu já aproveitei e conferi logo todos os outros. E foi assim que resolvi um barulho de suspensão sem trocar nenhuma peça. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Dessa forma, me ajudaria muito. E por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Então é por isso que seu carro faz tanto barulho na suspensão traseira. Se seu carro está com esse barulho na suspensão, veja esse vídeo até o fim, pois hoje veremos uma peça campeã nesse tipo de barulho. Essas são as bieletas traseiras. E não são todos os carros que têm essa peça na traseira, pois geralmente elas ficam mais na frente. E da mesma forma que as bieletas da frente apresentam defeito, essa tem o defeito igualzinho e até faz o barulho semelhante. Observe que a outra está ruim, agora essa do outro lado está pior, que até estourou. Sua troca é tão simples que dá para você fazer no conforto do seu lar, na companhia da patroa e das crianças, pois é só tirar essa porquinha de baixo e a de cima e pronto. Depois, para colocar a bieleta nova, o processo é inverso. E se você está precisando de um kitzinho de ferramenta para deixar no carro, dê uma olhada no carrinho laranja. E se gosta desse conteúdo, curte esse vídeo e me segue para muito mais. E por hoje é isso. Valeu e tchau, obrigado. Então é por isso que o pedal do freio do seu carro vai lá embaixo. Se o pedal do freio do seu carro vai parar lá no assoalho, veja esse vídeo até o fim, pois hoje vou te mostrar a peça responsável por fazer esse fenômeno e ainda vou te contar por qual motivo isso acontece. E também é claro como evitar. Então já marca o amigo que está enfrentando esse BO. Depois de abrir o capô, veja a cor desse fluido de freio. Parece que ainda é original, pois está só a graxa. Vamos trocar essa peça, pois é ela que faz o pedal do freio baixar tanto que seu carro chega até ficar sem freio. Esse é o famoso cilindro mestre. Quando você pisa no freio, ele é responsável por empurrar o fluido para as rodas, as fazendo frear. Agora veja a qualidade do fluido que está nesse sistema de freio. E é por isso que o cilindro mestre danifica, pois essa sujeira toda agride as borrachas internas dele. E para resolver esse BO, vou por um cilindro mestre novo, é claro, mais calma, que tem um macete para não estragar esse tão rápido. E para ficar um serviço primoroso, antes de pôr o reservatório no lugar, temos que lavar e tirar aquela graxa. Com o cilindro mestre e o reservatório devidamente instalado, complete o fluido de freio novo. Agora temos que tirar o restante do fluido velho do sistema para evitar que estrague mais componentes do freio. E essa é a dica para durar mais o seu sistema. Troque o fluido a cada 2 anos mais ou menos. Se gosta desse conteúdo, curte esse vídeo, me segue para mais e deixe um comentário para esse vídeo ir bem longe. Por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado. Se gosta desse conteúdo, inscreva-se nesse canal. Por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado.